Bom Dia Cidade. Oferecimento Savenhago, loja completa. O melhor atendimento e grandes ofertas. Confiança se constrói. E Oficina, você nas melhores universidades. O desrespeito nos bares em Campinas. A nossa equipe flagrou a movimentação ontem à noite nesses locais, o que não é permitido na fase atual do Plano São Paulo. Neste fim de semana tem a primeira fase do vestibular da Unesp. A universidade adotou medidas mais restritivas, tudo por conta da pandemia. Daqui a pouco eu trago mais informações ao vivo. A gente fala também da liminar da Justiça que suspende o retorno às aulas presenciais em todo o estado de São Paulo. A decisão vale para escolas particulares, estaduais e municipais. 7h36, bom dia para você, boa sexta-feira. Ela chegou, né? A última sexta-feira aí de janeiro e como passou rápido. Então, bora juntinho tomar café e saber as principais notícias da nossa região. A gente já começa aqui com informação para os motoristas. A rodovia dos Agricultores, que estava em obra na altura de Valinhos, foi liberada hoje. A gente já está vendo imagens da nossa Motolink seguindo o sentido Valinhos, bem perto do entroncamento com a Dom Pedro, no trecho da rodovia onde a pista foi duplicada. E olha que belezura que tá, né? A via tem pouco mais de 4 quilômetros, por onde passam 16 mil motoristas todos os dias, isso segundo a concessionária responsável. A rodovia dos Agricultores faz a ligação da rodovia Dom Pedro à região do Capuava, em Valinhos. Além da duplicação, o trevo com a Dom Pedro também passou por obras e a rodovia dos Agricultores passou a ter 5 retornos em nível 3 a mais do que tinha antes. As obras começaram lá em setembro de 2019 e custaram 36 milhões e meio de reais. Um dinheirão danado, né? E tomara aí que sirva para facilitar a vida de todos os motoristas. Obrigada, viu, Johnny, pelas imagens ao vivo aí pra gente. Partimos agora com imagens ao vivo da entrada de Campinas pela Avenida Prestes Maia e já com lentidão para a turma que está chegando do sentido de Indaiatuba, ali da Santos Dumont, quanto para quem está saindo da Anhanguera, tá? Mas é só excesso de veículos, você já sabe que geralmente esse trechinho costuma ter lentidão agora nesse horário da manhã. Partimos agora para a rodovia Dom Pedro. Olha aí, o quilômetro 129, ali na Leroy Merlin, tudo calmo para o motorista nos dois sentidos, sem problema nenhum, tudo muito calmo, né, gente? Partimos aqui para o Waze, olha só onde tem congestionamento na John Boy Dunlop, tá? Até agora, há pouco, o motorista indicava aqui para mim velocidade máxima de 7 km por hora, tá? Então, se esse é o seu caminho, tem que ter um pouquinho de paciência. Mais um trecho aqui, Campinas-Montemor, geralmente a gente mostra para você, principalmente ali saindo de Hortolândia, velocidade máxima de 10 km por hora, depois melhora um pouquinho, mas até o trevo da Bosch, aí tem que ter paciência porque tem congestionamento, mas não tem acidente, é só o fluxo mesmo aí, o excesso de veículos. Todas as informações do Waze você já sabe, confere nas nossas páginas do G1 Campinas e G1 Piracicaba. Vamos agora falar na nossa redação com Wesley Justino sobre o programa Família Acolhedora lá de Piracicaba. Wesley, bom dia para você, porque o prazo para fazer o cadastro e participar desse programa termina hoje. Bom dia. Isso mesmo, Thalita. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Bom Dia Cidade. O prazo para se inscrever termina hoje, então a família que está interessada em participar desse projeto, muita atenção para os recadinhos que a gente tem aqui, tá? Eu começo com o mais importante, porque a família que tem interesse tem que ir na sede do projeto. E a sede fica ali na Rua Coronel João Mendes Pereira de Almeida, número 200, no bairro Nova América. O telefone de contato para qualquer informação é o 3422-0621. Vamos falar um pouco sobre esse projeto, que é muito legal, né? O Família Acolhedora é um programa de acolhimento familiar para crianças e adolescentes que precisam ser afastados da família de origem por causa de alguma medida de proteção judicial. A função, então, é assumir de maneira integral a guarda provisória por, no máximo, 18 meses. Tanto a família acolhedora como a de origem são acompanhadas por uma equipe técnica especializada para orientação e apoio psicossocial. Para ser uma família acolhedora, é necessário ser maior de 25 anos e não estar inscrito em cadastro de adoção. Morar em Piracicaba,
etapa sem perspectiva de mudança nos próximos 3 anos, entre outros requisitos. Se você quer ter mais informações, então, desses outros requisitos, eu vou reforçar aqui o endereço, que é na Rua Coronel João Mendes Pereira de Almeida, número 200, no bairro Nova América, e o telefone, reforço aqui, 3422-0621. Thalita. Programa super importante para acolher e dar amor, oferecer amor, que é o que mais importa. Obrigada, Wesley. Boa sexta-feira aí para você. Vamos falar de esporte agora com Oswaldo Luiz, que já está aqui juntinho comigo. Bom dia para você e boa sexta-feira. Boa sexta-feira para a gente, Thalita. Bom dia, cidade, saúde para nós nessa sexta-feira. Vem aí mais um final de semana de muito esporte para nós da região, o encerramento da Série B e muita coisa também de Brasileirão, né, Télix? É isso, principalmente na Ponte, que tem novidade rolando por aí, entra em campo hoje. A Ponte joga hoje à tarde, a gente vai falar da Ponte Preta, que tem esse compromisso importante contra o Figueirense, já no momento de transição. Inicialmente a gente começa com o Guarani, correto? O Guarani que tem essa partida hoje, que pode ser, de repente, tem um clima de despedida no ar aí, de adeus do técnico Felipe Conceição. Vamos conferir aí. O jogo de hoje contra o Juventude, às 9h30 da noite no Brinco de Ouro, pode ser o último de Felipe Conceição no comando do Guarani. Segundo a informação do repórter Pedro Rocha, do Globo Esporte, o treinador se reuniu com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e recebeu uma proposta para assumir o projeto de reconstrução do time celeste. Felipe deverá se pronunciar a respeito somente após o jogo desta noite. Aliás, esse é o pior momento do Bugre sob o comando dele. São 6 jogos sem vitória e 4 derrotas consecutivas. Mas é claro que isso não apaga de maneira nenhuma o grande trabalho que o Felipe fez e está fazendo ainda no Guarani. Esse momento de queda veio justamente depois daquele surto de Covid, que os jogadores ficaram, mais de 20 jogadores sem condições de jogo, entre jogadores contaminados, contusões, suspensões, ou seja, o Guarani se desmontou. É difícil nesse momento a situação dele permanecer. As informações que a gente apura, vindas de Belo Horizonte, dão conta de que o projeto como um todo agradou muito ao Felipe, especialmente porque ele terá a possibilidade de fazer a transição e essa ligação com as categorias de base do Cruzeiro, que ele gosta muito, é muito do perfil dele. Vamos aguardar, ficamos à expectativa, a gente continua acompanhando com o Felipe no banco hoje, 9h30, o Guarani joga contra o Juventude no Brinco de Ouro. E antes disso, 4 da tarde lá em Floripa, Ponte também em campo. Com um time bem remodelado, já evidentemente é o laboratório do técnico Fábio Moreno. O jogo contra o Figueirense vai ser praticamente um amistoso. Lembrando que os amistosos também têm os seus motivos e as suas importâncias. Nesse jogo a gente já pode tentar fazer alguma situação que a gente antecipe aí um planejamento para a próxima temporada. Sem qualquer risco de rebaixamento ou cobrança pelo acesso, já que não tem mais chance, a Ponte vai ter essa oportunidade de fazer um laboratório. Principalmente com aqueles que não vinham sendo aproveitados e também com os garotos da base. Destaque para o goleiro Guilherme, prata da casa, que vai jogar pela primeira vez no profissional. Eu que conheço ele há muitos anos, isso aí para mim torna pessoalmente mais gratificante ainda dar essa oportunidade para ele, que na verdade é só uma retribuição pelo profissionalismo dele, pela capacidade. Outros garotos também devem jogar, seja no começo ou no decorrer da partida. A Ponte tem alguns valores, mesmo na zaga tem o Thiago também, tem o Léo, tem o Igor Maduro que está subindo, tem alguns jogadores, o Jean, lateral esquerdo, que a gente procura ter um carinho especial por todos esses da base, porque a base é o alicerce do clube, é o futuro, né? E para não colocar só um time de meninos, Fábio Moreno ainda deve escalar o tio Camilo no meio de campo, além de outros jogadores um pouco mais rodados, embora jovens. A delegação que embarcou para Santa Catarina já seguiu sem alguns atletas que praticamente se despediram da Ponte Preta, porque seus respectivos contratos se encerram domingo. São eles, os meio-campistas Luiz Oyama e Neto Moura, além dos atacantes Matheus Peixoto e Luan Dias. Ficaram aqui o zagueiro Wellington Carvalho e o lateral esquerdo Yuri, mas eles ainda negociam a permanência. A temporada de entra e sai e renova está aberta. Praticamente todos os jogadores tiveram a oportunidade de atuar um pouco. Eu estou aqui desde o princípio, então conheço eles
e sei das capacidades, das virtudes, até mesmo dos defeitos de cada um, né? O jogador que puxou a fila de renovações é o Apodi e ele estava na lista de prioridades da diretoria. Contrato renovado. Camilo tem boa chance de permanecer. E Bruno Rodrigues, apesar do esforço da diretoria, dificilmente fica no Majestoso. Qualquer treinador procura auxiliar nesse momento a diretoria, no caso o executivo, que é o Alex Brasil. A gente tenta colaborar de alguma forma, né, conversando com os nossos atletas, mostrando o projeto que a gente tem para a temporada, tentando auxiliar nesse sentido, né, e também colaborando com indicações para reforços e substituições, que isso é inevitável também. Se no começo da temporada Fábio Moreno ajudou a montar o elenco para outros profissionais trabalharem dentro de campo, dessa vez vai ser diferente. Isso é uma oportunidade que me foi dada, uma responsabilidade também que eu procuro encarar da melhor forma possível, com muito profissionalismo, com muita dedicação, muito empenho. Bom, nessa lista aí dos jogadores que não foram para Santa Catarina porque estão de saída, que o Gustavo Biano trouxe, o Luiz Oyama, o Neto Moura, o Matheus Peixoto, o Luan Dias, a gente acrescenta também o Guilherme Lazzaroni, lateral esquerdo, que também não está nos planos da comissão técnica e vai procurar um outro clube, vai seguir o caminho, não estará mais no Moisés Zuccarelli. É natural, esse tipo de situação é absolutamente previsível, é o momento realmente de transição no elenco. Deixa eu emendar a fala do vôlei rapidinho, amanhã tem um jogaço em Belo Horizonte, hein? Superliga de vôlei masculino, Campinas busca a reabilitação, enfrenta o Minas às 9h30 da noite lá em BH. Boa sorte nas quadras, nos campos, para os nossos times aí da região. É isso aí, daqui a pouco tem Brasileirão. Até já. Até. Gente, mais 2 cidades da nossa região já começaram a vacinar contra a Covid-19 os idosos que vivem em asilos. Limeira e Capivari estão usando as doses do imunizante de Oxford. Em Capivari, a vacinação dos idosos começou ontem no Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo. O primeiro imunizado foi o seu Mário Antônio Perecim, de 90 anos. Ele é o mais velho do asilo, onde vive há 2 anos. Cerca de 70 pessoas, entre idosos e funcionários, foram vacinados ontem. Todos receberam a primeira dose da vacina de Oxford. A segunda deve ser aplicada daqui a 12 semanas. Das 420 doses que a cidade recebeu, metade vai ser reservada para a segunda etapa da imunização. Limeira também já está vacinando contra a Covid-19 os idosos abrigados em asilos e os cuidadores. As vacinas usadas são as de Oxford. Ao todo, a cidade tem 18 instituições cadastradas, mas a cidade ainda não tem o balanço da imunização nos lares. Os profissionais da saúde da linha de frente continuam recebendo as doses. E a partir de hoje, Campinas passa a contar com mais 5 leitos de UTI Covid no Hospital Ouro Verde, isso segundo a Prefeitura. Na semana que vem, devem ser ativados mais 10 leitos. A atualização mais recente mostra que a cidade conta com 45 leitos livres nas redes pública e particular. A taxa de ocupação é de 81,5%. Vocês têm acompanhado aqui com a gente a polêmica de abertura de bares e restaurantes nesse período de fase vermelha, contrariando as determinações do Plano São Paulo. Alguns desses lugares divulgaram, inclusive nas redes sociais, esse desrespeito. Ontem, vários em Campinas abriram e, pelo menos naqueles que nós acompanhamos, não tinha fiscalização. A imagem pode até não estar muito boa, mas dá para perceber que tinha gente aglomerada ontem depois das 9 da noite nessa choperia na Marginal Pissarrão. 1 hora depois, também flagramos esse bar aberto no Jardim Guanabara e pessoas sentadas numa mesa ao fundo. Tinha até um segurança na frente. O dono desse bar chegou a fazer uma postagem nas redes sociais comunicando que após uma reunião com a Associação de Bares e Restaurantes, o setor decidiu continuar aberto, seguindo as normas de segurança. Defendeu ainda que aquele é o trabalho e o sustento de muitas famílias. Apesar de toda a polêmica envolvendo o assunto, as regras da fase vermelha do Plano São Paulo, que valem para todo o estado no período da noite, são muito claras. O decreto afirma que os restaurantes só podem funcionar até às 8 da noite. Em Campinas, a prefeitura autorizou uma tolerância de 1 hora para quem já estiver no local. E os bares não podem atender presencialmente de jeito nenhum, já que durante o dia a cidade está na fase laranja. Sendo assim, esses locais correm o risco de serem multados por descumprirem o decreto.
A mesma punição pode ser aplicada aos donos desses outros bares que ficam no bairro Cambuí. Por volta das 10 da noite, tinha estabelecimento aberto na rua Coronel Quirino. Flagramos alguns clientes deixando o local. Agora dá uma olhada nesse movimento na rua Emílio Ribas. Só aqui tinha pelo menos 4 bares funcionando normalmente. Em alguns deles, deu para constatar o movimento de clientes nas mesas e até mesmo nas calçadas. Todo mundo confraternizando, sem máscara, ignorando as regras da quarentena. Nós procuramos a Prefeitura de Campinas e eles disseram que a fiscalização foi intensificada para garantir o cumprimento das regras determinadas no Plano São Paulo. Diz que equipes têm atuado todos os dias e denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 e 1516. Nós procuramos agora cedo a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e estamos aguardando ainda o posicionamento. Mas ontem a associação disse que entende esse momento delicado que o setor passa, só que mesmo assim não incentiva o desrespeito à lei. Intervalo aqui no Bom Dia Cidade. A seguir, daqui a pouco o INEP divulga em Brasília os dados do Censo Escolar de 2020. O documento é um raio-x das escolas no Brasil. E aproveitando o assunto, a gente vai falar também da decisão da Justiça, que suspende a volta das aulas presenciais em todo o estado, tanto para as escolas públicas quanto para as particulares. Ao vivo a gente vai falar desse assunto, então fica à vontade para comentar na nossa hashtag aí BDC no Twitter. 7h51, voltamos já.